Na videoaula anterior, analisamos o primeiro caso de aplicações do teorema do impulso, onde o impulso atua sobre um corpo, aumentando a quantidade de movimento. Dando continuidade a esses exemplos, analisaremos agora dois casos de ação do impulso, que agindo sobre o corpo, ao invés de aumentar, ele diminui a intensidade da quantidade de movimento até o repouso. Em nosso cotidiano são muitos os exemplos de situações onde a quantidade de movimento dos corpos é reduzida bruscamente, como, por exemplo, nas quedas dos corpos, nas colisões de automóveis, nos esportes de impacto, nas acrobacias circenses, e por aí vai. Geralmente nesses casos, os corpos com velocidade e quantidade de movimento consideráveis, sofrem retardamento pela ação de impulso contrário ao movimento, fazendo com que eles cheguem ao repouso, isto é, atinjam velocidade nula. Pelo teorema do impulso, o impulso necessário para fazer com que esses corpos parem, é equivalente à quantidade de movimento inicial. Isto é, o impulso, I, deve ser igual a menos a quantidade de movimento inicial do corpo, representado pela sigla, Q, I, já que a quantidade de movimento final é zero. O sinal menos na equação, indica que o impulso age em sentido contrário ao movimento do corpo. Marcaremos essa expressão como número 1. Sabemos também que a intensidade do impulso, I, é igual ao produto da intensidade da força aplicada, F, e o intervalo de tempo, ΔT, de ação dessa força retardadora. Marcaremos essa expressão como número 2. Substituindo 2 em 1, encontramos que a força, F, vezes o intervalo de tempo, ΔT, em que ela retarda o movimento do corpo, até o repouso, é igual a menos a quantidade de movimento inicial, Q, I. Essa última expressão mostra claramente que o produto da força aplicada, F, e o intervalo de tempo, ΔT, para levar o corpo ao repouso, é sempre igual à quantidade de movimento inicial, não importando como ele será parado. O corpo pode parar em um intervalo de tempo mais longo, com uma força aplicada menor, ou parar em um intervalo de tempo mais curto, porém com uma força aplicada, F, proporcionalmente maior. Com o objetivo de esclarecer melhor este fato, analisaremos o seguinte exemplo. Dois corpos idênticos A e B, de 2 kg, estão em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de 15 metros por segundo. Em determinado instante, é aplicado simultaneamente uma força retardadora constante, F, A, e F, B, sobre A e B, respectivamente, de tal maneira que eles são levados ao repouso. O corpo A atinge o repouso em 0,03 segundos, enquanto que o corpo B atinge o repouso em 0,3 segundos. Determine a intensidade das forças retardadoras F, A e F, B. Bem, ambos os corpos possuem a mesma quantidade de movimento inicial, representado por Q, I, e calculado pelo produto da massa, M, de 2 kg, e velocidade, V, I, de 15 metros por segundo, resultando o valor de 30 kg vezes metro por segundo. As quantidades de movimento finais de ambos também serão as mesmas, neste caso, igual a zero, pois ambos irão atingir o repouso. A diferença entre as duas situações é que o intervalo de tempo para parar o corpo A é 10 vezes menor, quando comparado ao corpo B. Aplicando o teorema do impulso para ambos os corpos, temos a seguinte situação. Corpo A. Módulo da força retardadora, F, A, vezes o intervalo de tempo, de 0,03 segundos, é igual ao módulo da quantidade de movimento inicial, 30 kg vezes metro por segundo. Marcaremos essa equação como número 1. Vamos agora para o corpo B. Módulo da força retardadora, F, B,
vezes o intervalo de tempo, de 0,3 segundos, é igual ao módulo da quantidade de movimento inicial, 30 kg vezes metro por segundo. Marcaremos essa equação como número 2. Vamos agora dividir essas duas equações. FA vezes 0,03 dividido por FB vezes 0,3 é igual a 1. Passando o tempo para o segundo membro, temos que FA dividido por FB é igual a 10. Conclusão. Mesmo os corpos sendo idênticos, e com a mesma quantidade de movimento inicial, a força FA, para parar o corpo A, é 10 vezes maior que a força FB, para levar o corpo B ao repouso. A explicação é simples. Como o intervalo de tempo para parar o corpo A foi 10 vezes menor, significa que proporcionalmente, a força retardadora sobre A será 10 vezes maior, quando comparado ao corpo B. Se desejar calcular a força FA, basta passar o intervalo de tempo 0,03 da equação 1 para o segundo membro. O resultado é FA igual a 1000 newtons. Para calcular FB, basta seguir o mesmo procedimento anterior na equação 2. O resultado é FB igual a 100 newtons, isto é, 10 vezes menor, como já esperado. Bem, uma vez entendido a relação entre força aplicada e o intervalo de tempo no processo de retardamento do movimento de um corpo até o repouso, daremos continuidade aos exemplos de aplicação do teorema do impulso, iniciado na videoaula anterior, onde analisamos o primeiro caso, onde o impulso aumenta a quantidade de movimento. Agora analisaremos o segundo e terceiro casos de ação do impulso, que agindo sobre o corpo, diminui a intensidade da quantidade de movimento até o repouso. No segundo caso analisaremos algumas situações onde o impulso leva o corpo ao repouso, agindo durante um longo intervalo de tempo. Já no terceiro caso, o impulso também retarda a quantidade de movimento do corpo até o repouso, porém atuando durante um curto intervalo de tempo. Vamos lá? Segundo caso. O impulso diminuindo a quantidade de movimento, durante longo intervalo de tempo. Colisão de automóveis. Se você estiver em um carro fora de controle, e tiver de escolher entre colidir com um muro de concreto e um monte de feno, o senso comum lhe diz para escolher o monte de feno. Entretanto, saber um pouco de física básica o ajudará a compreender por que bater em um obstáculo macio é inteiramente diferente de bater em um obstáculo duro. Já aprendemos do teorema do impulso, que o impulso necessário para reduzir a quantidade de movimento até o repouso, colidindo com um muro de concreto e um monte de feno, é o mesmo. Aprendemos que um mesmo impulso não significa a mesma intensidade de força aplicada, ou o mesmo intervalo de tempo. Significa apenas que o produto da força pelo tempo é o mesmo. Ao colidir com um monte de feno, em vez do muro, faremos como que o intervalo de tempo durante o qual a quantidade de movimento é elevada a zero, será prolongado. Sendo o intervalo de tempo maior, teremos como resultado uma força repulsiva menor. Por exemplo, se o intervalo de tempo for prolongado em 100 vezes, a força será reduzida proporcionalmente em 100 vezes. Resumindo, sempre que desejarmos que as forças aplicadas sejam reduzidas, devemos prolongar um intervalo de tempo de colisão. Nas corridas automobilísticas, é muito comum colocarem estrategicamente pilhas de pneus nas curvas, para que na eventualidade de um carro perder a direção, o impacto venha ocorrer no maior tempo possível, devido à deformação dos pneus. Este procedimento fará com que a variação da quantidade de movimento não seja tão abrupta, e com isso diminuindo a força média envolvida na colisão. Ainda no contexto de colisão de automóveis,
É muito comum ouvirmos pessoas dizerem que os veículos de hoje estão cada vez mais frágeis, estragando mesmo em pequenas batidas. Daí o senso popular que diz: os carros antigos é que eram bons, não amassavam por nada. Será que isso é bom? Os testes de impacto promovidos pela indústria automobilística ao longo das décadas mostraram que as carrocerias dos antigos automóveis produzidos até a década de 1980 eram extremamente rígidas, trazendo muitos danos aos passageiros, pois não eram capazes de absorver, por deformação, uma parcela significativa de energia em uma eventual colisão. Este é o principal motivo do porquê os carros modernos possuem para-choques de plástico e carcaça metálica deformável, capazes de absorver e dissipar boa parte do impacto, prolongando dessa maneira o intervalo de tempo de colisão. Essa nova arquitetura de se projetar veículos permite que a variação da quantidade de movimento não seja tão abrupta, o que reduz significativamente a força média durante a colisão. Nos carros antigos, mais resistentes ao choque, a força média de impacto que é transmitida à cabine de passageiro pode ser superior a dezenas de vezes o peso do carro, por um brevíssimo intervalo de tempo de 0,1 segundo. Já nos carros modernos, como a carcaça é deformável, o intervalo de tempo de impacto aumenta consideravelmente pela deformação da carcaça, e por conta desse aumento de tempo, a força impulsiva diminui significativamente durante a colisão. Segundo exemplo: bolsa de gás inflável, airbags. Mesmo os automóveis modernos sendo projetados com carcaça deformável, chassi fragmentado e para-choques de plástico, o que contribui fortemente no aumento do intervalo de tempo da colisão, e em consequência uma redução na força média de impacto, ainda assim a força média transmitida à cabine do passageiro é muito grande. Veja. Assim como o automóvel tem sua quantidade de movimento reduzida a zero em uma colisão, o condutor do veículo também tem de anular sua quantidade de movimento, geralmente sendo projetado no painel e para-brisa do carro, com uma força impulsiva altíssima, e num intervalo de tempo muito curto. Isso é desastroso. Para garantir mais segurança aos passageiros do carro, além das já citadas, a indústria automobilista projeta cabines mais resistentes e equipadas com vários dispositivos de segurança, tais como volante emborrachado, painéis de plástico, assentos mais seguros, cintos de segurança e as famosas bolsas infláveis, denominadas de airbags, cuja função é reduzir a velocidade dos ocupantes do carro, em um intervalo de tempo maior, até a parada. Mas como isso é possível? No ato do impacto, os airbags são prontamente inflados, impedindo que por inércia, a cabeça e o tórax do motorista seja projetada contra o volante, painel ou para-brisas. Em contato com o airbag, a frenagem fica suavizada, já que ela ocorre em intervalo de tempo maior do que aquele no qual ocorreria sem o equipamento. Pelo teorema do impulso, se o intervalo de tempo para reduzir a quantidade de movimento do passageiro a zero aumenta, significa que a força média sobre ele diminui. Perceba que o impulso na colisão será o mesmo, com ou sem os airbags, pois a variação na quantidade de movimento será a mesma. Porém, com os airbags, a força de impacto é suavizada, por conta do intervalo de tempo ter sido ampliado. Para não tornar essa videoaula muito extensa, deixaremos para a próxima videoaula a continuidade dos exemplos. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos mais 8 exemplos de aplicação do teorema do impulso, nas condições em que a quantidade de movimento é reduzida a zero. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like.
Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.